Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Querido, sexta-feira da paixão, nós caminhamos toda essa quaresma em oração, em preparação, e começamos esse retiro segunda-feira. Eu louvo a Deus por você que está acompanhando esse retiro. Tem sido uma graça de Deus ler a palavra, porque o retiro espiritual é palavra de Deus e é oração. E nós temos tido essa graça, querido, de estar aqui nesse retiro da Semana Santa. No retiro voltado para a palavra, voltado para a oração. E essa semana tão especial, hoje, sexta-feira da paixão, segundo dia do tríduo pascal. Ontem foi a Páscoa da ceia, hoje é a Páscoa da morte, amanhã à noite a Páscoa da ressurreição. É uma caminhada pascal, é uma caminhada pela via dolorosa, é uma caminhada com Cristo. Sexta-feira Santa, querido, é uma data muito especial. A Igreja de Cristo, já na época de Inácio de Antioquia, tinha toda uma celebração, isso no segundo século, na Sexta-feira Santa. A instituição Igreja Católica Apostólica Romana é uma instituição do quinto século. Já no segundo século, 3 séculos antes, a Igreja de Cristo separava essa sexta-feira para o jejum, para a oração, para o encontro com Cristo. Na realidade, a tradição ficou não comer carne na sexta-feira. Mas não era não comer carne, era não comer nada. É jejum. Era um jejum. E hoje nós estamos nessa sexta-feira santa. Sexta-feira da paixão do Senhor. Nós vamos caminhar pelas páginas da palavra de Deus. Prepara aí a sua Bíblia. Prepara o seu caderno. Prepara o seu local. Você está num retiro espiritual. O retiro espiritual exige várias disciplinas. Exige a disciplina do corpo, a disciplina do silêncio. Se assente no local agora. Repouse um pouco. Pare um pouco para a gente fazer essa caminhada junto. Que hoje nós possamos subir a via dolorosa com Jesus. Possamos acompanhar Jesus até o Calvário. E existem 3 horas tremendas nesse dia. 9 horas, o horário da condenação. Meio-dia, Jesus na cruz do Calvário e a terra fica em trevas. E 3 horas da tarde, o horário da morte do Senhor. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que se deu para a nossa salvação. A morte de Jesus precisa impactar a nossa vida. Precisa causar sensibilidade em nós. Segundo Gálatas 3,13, Jesus ali foi maldito por nós. Ele pegou a maldição da lei e levou no madeiro. E a Bíblia diz, porque a palavra diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vamos ser impactados pela palavra de Deus. Vamos ter hoje um encontro com a cruz de Cristo. Vamos subir essa via dolorosa juntos, em oração. Vamos colocar nessa via dolorosa as nossas necessidades, a nossa vida, os nossos pecados. Vamos colocar na via dolorosa nosso pedido de oração.
Você pode ir já colocando no chat seu pedido de oração, que a Marisa já vai anotando para não acumular no final, para que a gente possa orar por todos, sem deixar passar um pedido de oração. Vamos subir comigo essa via dolorosa? Amém? Está disposto a caminhar nessa via dolorosa? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos por esse retiro da Semana Santa. Obrigado, Deus, por esse grande dia, Senhor. Deus, onde nós celebramos o amor de Deus. Pai, hoje o tema desse dia é o amor. O amor do Pai que enviou Jesus para morrer por nós. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, e nós, ainda assim, sendo pecadores. Obrigado a Deus, porque para os judeus a cruz é escândalo. Para os gregos a cruz é loucura. Mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é poder de Deus. Aleluia. A fraqueza de Deus, Paulo diz, é mais forte do que os fortes. A loucura de Deus é mais sábia do que os sábios. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nesta manhã nós pregamos o Cristo crucificado. Cristo crucificado com o meu pecado, com o meu velho homem, com as minhas trevas, com as minhas misérias. Cristo crucificado com tudo que não prestava em mim, com as minhas enfermidades espirituais, morais, de caráter, físicas, com as minhas dores. Jesus foi crucificado com tudo que não prestava em mim. Pai, nós estamos nessa via dolorosa, encontrando com Tua Palavra e Te agradecendo por esse retiro. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Graças Te damos e Te bendizemos, porque pela Tua Santa Cruz remiste o mundo. Vamos então, querido, na palavra do Senhor, nesse momento. Sexta-feira Santa, a paixão do Senhor. Sexta-feira Santa, a paixão do Senhor. Sexta-feira Santa, o dia que vamos meditar na paixão do Senhor. A primeira leitura é Isaías 52, do 13 até o 53, 12. Foi trespassado por causa das nossas culpas. É o quarto cântico do servo do Senhor. Lembra que segunda-feira foi o primeiro cântico, terça o segundo, quarto o terceiro, e hoje segunda, terça, quarta, quinta, e hoje na sexta é o quarto cântico. Isaías 52, a partir do 13. Diz assim a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia agora, Isaías 52, versículo 13. Eis que o meu servo o procederá com prudência, será exaltado e elevado, será muito sublime. O servo sofredor, ele será exaltado e elevado. Será muito sublime, muito puro, muito santo. É um cordeiro perfeito. Como muito pasmar a vista dele, pois o seu aspecto estava desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que outros filhos dos homens.
na cruz do Calvário, a aparência de Jesus, o aspecto de Jesus, era de um homem desfigurado. Desfigurado pela chicotada dos romanos. Desfigurado pela coroa de espinho. Desfigurado pelo meu pecado. Muitos se pasmaram à vista dele, pois seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que qualquer outro. Não existe aparência bonita de Jesus na cruz. Existe aparência de dor, de sofrimento, de angústia. Cristo desfigurado. 15. Assim causará admiração às nações. Os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado. Os reis fecharão a boca. Todo mundo se espantará. O Deus Todo-Poderoso crucificado. O Pai tendo seu Filho crucificado. E entenderão aquilo que não tinham ouvido. Virá para o mundo inteiro uma mensagem que ninguém nunca viu. A verdadeira mensagem do amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Amado, a mensagem que Deus nos comprou, nos resgatou, nos redimiu para Deus. Jesus nos redimiu para Deus. 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Amado, Jesus na cruz não tem beleza, tem sofrimento, tem dor. Ali ele não tinha nem boa aparência, nem formosura, porque ali ele estava totalmente desfigurado pelo meu pecado, pela minha dor, pela minha miséria. As pessoas passavam pelo caminho do Calvário, que era um lugar baixo, não é alto. O Calvário ficava na beira de um caminho, é um morrinho apenas. Não creia nesses filmes que você vê não, tá, irmãos? Jesus subiu aquela montanha alta, parecendo montanha de Petrópolis, ou de Nova Friburgo. Não é assim. Era um pequeno morrinho na beira da estrada. Todo mundo passava, via. E aí olha o que o versículo 3 diz. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, que sabe o que é padecer. Desprezado, querido. Jesus está ali na cruz desprezado. Jesus está ali na cruz rejeitado. Quem passa pelo caminho rejeita. As autoridades judaicas rejeitam. Os romanos rejeitam. Os transeuntes insolentes rejeitam. Todos rejeitam. É comum de quem os homens esconde o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Quem fez caso? Era mais um crucificado. As pessoas sem bem passavam e viravam o rosto. Olha o 4, a revelação do 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito de Deus, oprimido. Presta atenção nessa palavra. Foi estudando ela que eu entendi.
Olha que coisa profunda. Ele tomou as minhas enfermidades e as minhas dores. E nós o julgávamos. Nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus, oprimido. Está entendendo? Eu li hoje outra versão maravilhosa. Ele pegou minha dor, ele pegou minha enfermidade, e a gente passava por ele, as pessoas passavam por ele e falavam, lá, ferido de Deus, oprimido, hein? Fez alguma bobagem, está sofrendo aí. Por isso que ele está aí. Ele é um maldito, está no madeiro, bem feito, está sofrendo, merece. Ele está sendo ferido e oprimido por Deus. Mas não é isso, queridos. Ele não estava na cruz por causa do seu pecado. Ele estava na cruz por causa do meu pecado. Por causa da minha dor. Por causa da minha enfermidade moral. Por causa da minha enfermidade espiritual. Por causa da minha dor. Por causa da minha transgressão. Mas os homens passavam e achavam que ele estava sendo ferido de Deus e oprimido. Humilhado por Deus porque pecou. Quantas vezes a gente julga assim, né? Versículo 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Sabe aquela lança que entrou do lado direito de Jesus e encontrou o coração quase aqui no meio do tórax? Sabe aquela lança que rasgou o lado de Cristo? A formação daquela lança eram as minhas transgressões. Ele foi traspassado por causa das minhas transgressões. Tanto a palavra traspassado como a palavra trespassado são palavras usadas. Significa que ele foi atravessado até o coração por causa das minhas transgressões, o meu pecado, a minha vida inútil, o pecado de Adão que eu herdei, rasgou o lado de Jesus. Esmagado por causa das nossas iniquidades. Ali na cruz estava sendo esmagado. A cruz esmaga Jesus por causa das minhas iniquidades. As minhas iniquidades esmagaram Jesus. As minhas iniquidades fizeram mal a Jesus. Causaram dores em Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amado, é incrível isso. A paz que eu tenho hoje foi causada por um castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi castigado para que eu tenha paz. Ele recebeu chicotadas para que eu tenha paz. Algumas pessoas dizem, não, ele recebeu 40 chicotadas menos 2. Porque os judeus faziam isso. Amado, ele não foi chicoteado por judeu. Foi chicoteado por romano, querido. Romano não tem limite. 100, 200, 300, não existe limite. Todo aquele castigo que ele sofre traz paz para a minha vida. E quantas vezes, querido, nós na igreja não gostamos nem de falar de Jesus crucificado, né? A gente parece que pula do evangelho para a ressurreição direto. Não é assim? Quantas igrejas, nem cruz mais tem na igreja. É um escândalo. Falar a palavra Cristo crucificado, meu Deus, isso é uma coisa horrível. E Paulo diz para os coríntios, no meio de vocês eu não quis saber de nada, a não ser de Cristo e esse crucificado. Amado, Cristo crucificado, a mensagem, não estou dizendo um ídolo não, a mensagem do Cristo crucificado
precisa ser retornada para os nossos púlpitos. A Bíblia diz, querido, que pelas suas feridas, pisaduras, que são rasgos, buracos de carne, fomos sarados. Sarado da nossa iniquidade, sarado da nossa rebelião, sarado do nosso egoísmo, sarado da nossa idolatria, sarado das nossas enfermidades. Todos nós, todos sem exceção, andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amado, não há nenhum justo sequer. Ninguém consegue a sua salvação. Todos nós andávamos como ovelhas desgarradas. Mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade. Olha para cá, querido, presta atenção. Eu, um pecador, Deus, o Pai, pegou a minha iniquidade e jogou sobre o corpo de Jesus, sobre a cabeça de Jesus, sobre as mãos perfuradas de Jesus. As minhas iniquidades foram jogadas sobre o corpo de Jesus. Queridos, 7. Foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante de seus tosqueadores, e não abriu a boca. Jesus não reclamou, Jesus não murmurou, Jesus não perdeu a paciência. Amado, é justamente no momento da aflição que nós precisamos pensar no que a gente vai falar. Porque a tendência é a gente falar um monte de bobagem e atrair maldição para a nossa vida. É até para o anjo do Senhor falar assim: cala a boca. Está sofrendo? Fica como ovelha muda. Não murmure, não blasfeme, não fale bobagem. Saia desse espírito de autocomiseração. Jesus em nenhum momento teve pena de si mesmo. Ele na realidade estava numa missão. Ele foi como ovelha muda, como ovelha muda. Aleluia. Não abriu sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro. O Calvário é um matadouro. Você entende essa linguagem? O local que sacrifica o animal. O Calvário foi um matadouro para que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo pudesse ali estar. Como ovelha muda diante de seus tosqueadores, não abriu a boca. O tosqueador vai tirando a lã da ovelha, a ovelha fica paradinho. Querido, Jesus como ovelha muda diante do seu tosqueador, sendo ferido, sendo humilhado, levando paulada na cabeça, espinho na testa, pregos nas mãos e nos pés. Ele estava como ovelha sendo tosqueada. Ele não abre sua boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Quem disse, não vamos matar Jesus? Não vamos tirar. Amado, preste atenção nisso. O ser humano, a justiça humana, a religião humana,
o Supremo Tribunal Religioso, o Supremo Tribunal de Roma, justiça humana, considerou Jesus indigno de continuar vivo. Deram para Jesus a pena capital. A justiça humana achou que Jesus não merecia ficar vivo, porque ele era muito ruim. Amado, olha como o nosso critério de julgamento é tão ruim. Cuidado quando você julgar alguém. Cuidado quando você levantar juízo contra qualquer pessoa. Cuidado quando você definir pessoas com valores que são seus, mas não são verdadeiros. Amado, quantas vezes a gente julga a pessoa com valores que são os meus valores? Nós humilhamos, segundo os nossos valores. A justiça humana considerou Jesus indigno de continuar vivo. Quantas vezes a pessoa julga o outro por coisas simples, por adorno. Amado irmão e irmã, porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo, diz o Senhor. Ele foi cortado da terra dos viventes. Versículo 8. Rasgaram ele da terra dos viventes. Ele não merece ficar entre os vivos. Designaram a sepultura com os ímpios. Mas com o rico esteve na sua morte. José de Arimateia lhe deu um túmulo novo. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano encontrado na sua boca. Jesus morreu sem ter cometido nenhuma injustiça. E ele não morreu de morte natural com 33 anos, não. Ele morreu por causa de um julgamento hipócrita, diabólico e maligno. Mas ele morreu por causa do meu pecado. Olha para cá. Associado com os religiosos, associado com os romanos, estava eu, estava você, com os nossos pecados. Nós também batemos o martelo. O meu pecado feriu Jesus. O meu pecado pregou Jesus na cruz. O meu pecado fez mal para Jesus. Todavia, o Senhor agradou em esmagá-lo, fazendo sofrer. E quando der a sua alma como oferta pelo pecado, olha que coisa, Deus se agradou, sofreu, mas se agradou. O meu filho é a oferta que eu estou dando para a salvação do mundo. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Com o seu sangue ele formou a igreja, com o seu sangue ele nos uniu. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade dele levará sobre si. Amado, ele justificou a nossa vida. Nós condenados, nós mortos no pecado, ele fez com que as nossas iniquidades fossem sobre ele e dessa forma ele nos justificou. Olha que coisa linda, querido. Jesus teve alegria em cumprir a sua missão. Ele ficou satisfeito com o fruto. Qual é o fruto da cruz? É a tua conversão, é a tua santidade.
você que adulterava não adultera mais, você que roubava não rouba mais, você que agredia, você não agride mais, agora você é uma pessoa santa, abençoada, disciplinada, santificada pelo Senhor. Isso é o fruto do Calvário. Se eu saio desse retiro a mesma pessoa, cometendo os mesmos pecados, significa que a cruz de Cristo não valeu na minha vida. Por isso que Hebreus diz que com os meus pecados eu crucifico novamente Jesus. Eu causo dores novamente em Jesus. Amado, quantos sofrimento nós causamos em Jesus pelas nossas divisões, pela nossa falta de bom senso. A igreja de Cristo tem consolado Cristo no seu sofrimento ou tem causado feridas em Cristo? E a igreja, querido, não são as quatro paredes, não. A igreja é a Assembleia dos Salvos. Nós, eu e você. Alguém diz, agora com quarentena, a igreja em casa. Onde sai palavrão, onde sai grosseria, onde ninguém senta junto para jantar, onde não existe culto doméstico. Amado, eu fico impressionado. Eu fico impressionado. Quando eu vou à casa de crente, até de pastores, e as pessoas comem como um ímpio. Bebem café da manhã como um ímpio. Como um profano. Não há culto, não há celebração. Não há Deus dentro do lar. Há um monte de coisa. Menos Deus. A igreja é do lar. Que palhaçada. A igreja está no lar se o lar está honrando o sacrifício de Jesus. Se o lar está venerando, adorando o Jesus que morreu e ressuscitou. Querido, 12. Por isso, eu lhe darei a sua parte como os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que é que você quer colocar na via dolorosa? Escreve aí no chat, que a Marisa está tomando nota, para que a gente possa juntos fazer a oração. Vamos então ao Salmo responsorial. Salmo 31. O refrão, Marisa vai ler comigo, hein? É o 23:46 de Lucas. Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Salmo responsorial 31. Salmo responsorial 31. Versículo 2. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, seu meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Pai, em vossas mãos entrego meu espírito. Versículo 5. Nas tuas mãos entrego meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. 11:13. Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos, e de horror para os meus conhecidos, e os que me veem na rua fogem de mim. Eu estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado.
pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror de todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Salmo profético. Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. 15:16. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Pai, nas vossas mãos entrego o meu espírito. Querido, é um salmo profético. O salmo, ele não precisa ser todo ele profético. Ele tem porções messiânicas. E o versículo 2, 5, 11 a 13, 15 e 16 falam dessa dor de Jesus ser rejeitado. Ele foi para o Calvário com uma missão. Ele foi para o Calvário com uma missão. Mas ele foi com a tristeza e a dor de ser rejeitado pelo seu povo eleito e pelos gentios. Amado, que coisa tremenda é isso. Os romanos são gentios. Os religiosos, o povo eleito. Não foi o povo eleito que matou Jesus, foi o povo eleito e os gentios. Foram os meus pecados. Vamos então à segunda leitura, que é Hebreus 4. Abra sua Bíblia em Hebreus 4. Louvado seja o nome de Jesus. Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Hebreus 4. O que Deus está falando com você? Escreve aí no chat, que depois eu leio. Pode ter 300 mensagens, eu leio todas elas. Então escreva aí agora o que Deus está falando contigo. Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Grande sumo sacerdote. Além de ser sacerdote, ele é o sacrifício que o sacerdote oferece. Que adentrou os céus. Conservamos firme a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximamos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdias e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Amado, o sumo sacerdote Jesus, que se ofereceu na cruz, qual foi o sangue? Foi de animal? Não, foi seu próprio sangue. Ele agora está diante do trono da graça. E nós podemos nos aproximar desse trono da graça e falar: o Senhor é o meu sumo sacerdote. O Senhor morreu por mim, derramou o seu sangue. Eu venho diante de ti com a minha fraqueza, com a minha luta, com as minhas necessidades, buscar uma nova vida. Aleluia. Capítulo 5, 7 e 9. Hebreus 5, 7 e 9. Ele, Jesus, no dia da sua carne, quando estava encarnado, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Jesus, ele orou com lágrimas, com forte clamor, com orações e súplicas. Alguém até fala: Deus não é surdo, não precisa gritar. Jesus gritou. Forte clamor, lágrimas, orações, súplicas ao Pai. Embora fosse filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Como o sofrimento também nos faz bem, né? Ele, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu.
já era obediente. Mas e nós? O 9, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação. Aí me chama uma atenção tremenda. Olha bem, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe creem. Não é crer, é obedecer. Fé tem dois significados que tem que andar juntos. Significa crer e significa fidelidade. Olha, você é uma pessoa de fé, no sentido de ser fiel. A fidelidade. Amado, ele tornou o Salvador, autor da salvação para todos os que lhe obedecem. Porque nós temos pregado uma graça barata. Não aceita Jesus, crê em Jesus, está tudo bem. Aí você vê pessoas sem nenhuma vida com Deus. Eu creio em Jesus, está tudo bem. A pessoa faz um monte de bobagem na vida. Não, mas ele creu em Jesus, está tudo bem. A pessoa mente, a pessoa faz um monte de bobagem. Não, está tudo bem, ele crê em Jesus, o importante é crer. Amado, autor da salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Não é uma fé que me faz crer, é uma fé que me faz crer e obedecer. Se essa minha fé não se transforma em obediência, é uma fé que não vale. Obediência são as obras, são as atitudes. Seja atitude da mente, da boca, do pensamento, da ajuda ao próximo, são atitudes. Por isso que a fé sem essas obras da obediência é morta. Jesus é o nosso autor da salvação. Eu quero agora que você vá comigo para o Evangelho. O Evangelho é um evangelho bem longo. Eu não vou ler tudo, eu vou apenas comentar as partes desse Evangelho. Vá comigo para o Evangelho de João 18. Do 1 ao 40, depois 19, 1 ao 42. O que está sendo esse retiro para você? O que Deus está falando com você? O que vai mudar na sua vida? Coloque, escreva aí. Nós estamos na via dolorosa com Jesus. O que você quer deixar na via dolorosa? O que você quer deixar na cruz? Escreva aí também que a Marisa vai estar anotando e nós vamos estar orando com você. Pegue o Evangelho de João 18 e eu quero apenas comentar ele, sem ler todo ele. Evangelho de João, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 11. Jesus está no jardim do Getsêmani. A Páscoa, eu estava conversando com a Marisa, a Páscoa judaica e a instituição da Santa Ceia deve ter ocorrido pelas 18 horas. 8 horas da noite, Jesus já estava lá no Getsêmani. Talvez 8:30 da noite, chegaram os soldados do templo para prender Jesus com Judas. Eles perguntam, os soldados, além de Judas dar o sinal, eles perguntam: a quem vocês estão procurando? A Jesus o Nazareno. Jesus fala: sou eu. Jesus fala: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Você imagina? No poder da palavra de Jesus. Quem vocês estão procurando? Jesus Nazareno, sou eu.
Eles caíram pelo chão. É o poder da palavra de Jesus, querido. Que coisa tremenda! Aleluia! Judas então chega. De novo lhe pergunta: quem vocês estão procurando? Jesus Nazareno. Jesus diz: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixe que esses vão embora. Amado, que amor de Jesus pelos seus discípulos, né? Jesus não estava sozinho, mas a distância estava com Pedro, Tiago e João, mas todos os discípulos estavam ali. Falou: vocês não querem eu, deixa que eles vão embora. É o amor de Jesus até o fim, querido, preservando os discípulos naquele momento. Talvez todos seriam presos, mas Jesus preservou os seus discípulos. É nesse momento que Pedro pega da espada, corta a orelha de Malco. Jesus então ministra-lhe cura divina. E a Bíblia diz, querido, Jesus fala assim, olha bem, cortando a orelha, o nome do servo era Malco. Jesus disse a Pedro: guarda a espada na bainha, porque não beberei o cálice que o meu Pai me deu. Jesus então é levado, versículo capítulo 18, 12 ao 14, até a casa do sumo sacerdote Anás. É interessante que é ali, nessa casa do sumo sacerdote Anás, que também era a casa do sumo sacerdote Caifás, que Pedro nega Jesus 3 vezes. Eu não conheço esse homem. E é interessante que na última vez, segundo o relato de João, estava presente um servo que era irmão de um soldado que estava no jardim de Getsemane. E ele reconhece Pedro do escuro no jardim de Getsemane. Olha que coisa interessante. Eles falam: olha, você também estava com ele. Eu vi você no jardim. Não, não estava. Pedro nega Jesus 3 vezes. É interessante, querido, que Jesus então é levado para Caifás. O Sinédrio, que é o conselho judaico, agora de manhã, daqui a pouco é 9 horas, agora de manhã, 7, 8 horas da manhã, levam Jesus para Pilatos. Pilatos interroga Jesus, não vê crime em Jesus. Eles insistem. Jesus fala para Pilatos: Pilatos, se meu reino fosse desse mundo, o Pai enviaria milícias para me salvar, mas o meu reino não é desse mundo. Querido, talvez você esteja errado, hein? Talvez você está gastando a tua vida no mundo errado. Jesus falou: meu reino não é desse mundo. É interessante, amado, o relato de João. Hoje eu li muito esse texto. O relato de João é muito interessante. Pilatos quer soltar Jesus. Pilatos então chega para Jesus, pergunta para Jesus, fica impressionado com o silêncio de Jesus. E ele fala assim: olha, é costume de vocês, na Páscoa, soltar um preso. Vocês não querem soltar o rei Jesus? Observe só, Marisa, que em João, Pilatos não apresenta Barrabás. Barrabás não está na história. Barrabás não é mencionado por Pilatos. Ele fala assim: vocês não querem soltar Jesus? Pilatos falou assim: olha, existe aqui uma lei, um costume para soltar um prisioneiro. Vocês não querem soltar Jesus? Pilatos nem apresentado foi. Aqui em João não. E a Bíblia diz que os sacerdotes e os soldados começam a gritar. João fala que é sacerdotes e soldados: não! Solte Barrabás! Solte Barrabás! Crucifica Jesus.
Eles querem o ladrão, o texto diz ladrão, tá? Eles querem o ladrão Barrabás solto. Pilatos nem menciona o nome Barrabás, mas eles querem o ladrão Barrabás solto. Pilatos então pega Jesus, manda Jesus para o pelourinho, Jesus apanha, recebe um pano, uma roupa vermelha, escarlate, pega a coroa de espinho, apanha. Pilatos então pensando, olha, eu vou castigar bastante Jesus, que eles vão soltar. Quando ele apresenta Jesus de novo, quando eles apresentam Jesus de novo, olha o que acontece, querido. Aleluia. Pilatos apresenta Jesus 19:13. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento, que em hebraico é Gabatá, e era a preparação da Páscoa por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, Jesus está com a coroa de espinho, no relato de João. Jesus está todo ferido. Ele diz: eis aqui o rei de vocês. Sabe o que eles gritam? Fora, fora, crucifica-o. Então Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei, senão César. Nós não queremos o Messias como rei, queremos César. Amado, que coisa terrível, um argumento político, satânico, adâmico, diabólico, infernal. Jesus então carrega a sua cruz, ali ele é crucificado, ali é colocada uma placa Rei dos Judeus. Os soldados pegam a roupa de Jesus e repartem. Junto à cruz está Maria, mãe de Jesus, e a irmã dela. Olha a irmã de Maria aqui, Maria, as duas juntas lá na cruz. Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Só ficou Maria na cruz, né? Maria, mãe do Senhor, irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, junto à cruz, junto dela, o discípulo amado disse: mulher, eis aí seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Querido, Jesus tem o cuidado de fazer com que João guarde Maria, né? E no final, do 31 em diante, até o finalzinho, Jesus já está morto. Eles vão com uma lança para verificar se está morto. Rasga o lado de Jesus. Sai sangue e sai água. O sangue nos purifica. A água nos purifica e nos lava. Deixa nesse momento, querido, que o sangue e a água, sangue é o sacrifício, a água é a palavra, venha lavar sua vida hoje. Venha lavar minha vida hoje. Aonde você estiver agora, pega as duas mãos, sangue e água. Se você tiver com o celular na mão, põe o celular assim na mesa, em qualquer lugar. Sangue e água. Junta as suas duas mãos no peito. Senhor Jesus, graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Queremos viver esse evangelho hoje. Estamos subindo contigo, Senhor, na via dolorosa. Estamos caminhando contigo nesse caminho de sofrimento. 9 horas daqui a pouquinho, condenação de Jesus, crucificação de Jesus, 3 horas morte. E queremos, ó Pai, que
que nesse momento de retiro, o teu sangue e a tua água venha purificar a nossa vida, santificar a nossa vida. Nos ajude, Pai. Nos socorra, Pai. Nos dê a graça da santidade, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então apresentar os pedidos de oração diante de Deus, orar pelas necessidades do mundo, orar pelas pessoas enfermas, sofridas. E eu quero te convidar, querido, 3 horas da tarde, eu vou estar hoje no altar da igreja, lendo essas passagens bíblicas, cantando e tomando a ceia do Senhor. Cálice, símbolo da morte. O pão, símbolo do pão. Você sabia que Jesus não fala a palavra símbolo? Fala a palavra em memória. Paulo diz, nós fazemos isso. Toda vez que comemos o pão, bebemos o cálice, anunciamos a morte. É memória e é anúncio. Se você puder estar comigo no altar da igreja, daí na sua casa, separa o pão, separa o vinho, que nós vamos cear com Cristo. 3 horas da tarde. Amanhã, 8 horas da manhã, nosso retiro da Semana Santa, meditando nas 7 palavras da cruz de Cristo. Vou pegar então agora os pedidos de oração. Cadê os dias dessa semana? Estão aqui na Bíblia Sagrada. A Eva pede saúde pela família. Carmen, libertação da Leia Vasconcelos. A Hanna, cura de um caroço no ombro. Saúde e vida financeira própria e da família, o Alex pede. Saúde para si e para a família, Tereza Pereira. Ontem a Hanna foi curada da enxaqueca. Lembra que nós oramos por cura divina? Ela pediu aqui cura da enxaqueca. Nós oramos, o Senhor curou em nome de Jesus. Jesus levou nossas enfermidades na cruz. Se você tem uma enfermidade, nós vamos orar e você vai dar um testemunho de cura, tá bom? Obrigado, Hanna, por esse testemunho. Terezinha ora pela saúde de família. Demétrios, amado da UES, por sua elevação espiritual, pelo seu aperfeiçoamento e edificação. A família, vida financeira, nossa querida Jane. Um beijo na sua família, Jane. Ouvido do Alexander. Prosperidade na vida da Silvia e esposo. Salvação da família, Elaine e Hermes. Por si e pelos seus filhos, a Claudinha. Pela sua vida e família, Isabel. Pela irmã e sobrinho, querida Diná. Saúde do Rodrigo. Está com problema nos rins. Cura e restauração capilar. A Angélica está pedindo essa graça. Sofreu muito com os rins. Vamos pedir que o Senhor agora, nessa via dolorosa, cure os rins dele, como todos os outros pedidos. Profissionais da saúde familiares, Renata Lopes, é verdade, enfrentando esse coronavírus, Johnny, restauração do pulmão e rins. Nas últimas 24 horas apresentou melhora. Graças a Deus, Dani? Vamos continuar nessa campanha então. Sua saúde física e emocional, o Cássio Campos, querido Cássio. Por si e por sua família, Diná. Pela família Dani. Márcia Valério, pela família. Muito bem, Márcia. Ação de graça por tudo que Deus tem feito em sua vida. A Renata Lopes, Deus te abençoe, querida Renata. Está enfrentando essa situação difícil, ela é enfermeira, Que o Senhor dê de graça e proteja você, Renata. Pelo marido que caiu e fissurou o ombro, está com muitas dores, a nossa querida Erli Lins. Vamos orar por ele, querida Erli. Deus vai curar em nome de Jesus.
salvação da família Ione, Renata Amaral, salvação da família e saúde. Renata Amaral, orar pela Fátima, né, Renata? E pelo Ricardo Edmeia. Edmeia, dá um beijo no Ricardo por mim, tá? Vamos então colocar isso na mão de Deus. Mais um pedido aqui. Eliel pede por sua vida e família. E a Carme cura da neuropatia do Gessé. Amém, Carme. Meu Deus e meu Pai, nós colocamos esses pedidos nas tuas mãos. Pedido de livramento, pedido de graça, pedido de prosperidade, de conversão da família, pedindo por cura divina. Que nesse momento, em nome de Jesus, toda enfermidade, toda dor, seja agora colocada nas mãos do Senhor. Nós ministramos cura, paz e bênção. Oramos também pelos hospitais, pelos enfermos, pelas famílias que estão de luto. Oramos pelo Brasil, oramos pelo mundo, que tanto necessita do Senhor. Oramos pelas igrejas, que hoje estão orando em jejum, em oração. Oramos pela 7ª região, que tem feito uma campanha de jejum hoje, de 12 horas. Em nome de Jesus. Oramos a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa a nossa dívida e perdoa os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos receber agora a bênção apostólica. 3 horas da tarde no altar da igreja. Eu espero você aqui no Facebook. Quando acabar agora, compartilhe esse vídeo, irmãos. Nós só tivemos pouquíssimos compartilhamentos. Se você apertar o botãozinho compartilhar, muitas pessoas vão ser abençoadas, assim como você foi. Amém? Me ajude compartilhando esse vídeo, para que esse evangelho... Você está sendo um evangelista. Olha que coisa linda, Marisa. Apertando o botão, você está sendo um evangelista. Não custa nada. Vamos receber a bênção? Levante suas mãos. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, nessa sexta-feira da paixão, seja com você, seja com a tua família, seja com o mundo que tanto sofre, agora e para sempre. Amém. Todos juntos? Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.